Sim, Tá. Começou a gravação? começou. Sim, Tá bem. Então, começou. bom dia, né, a todos e a todas. Sejam bem-vindos nesse nosso momento de estudo, que é um momento do grupo de estudos do PIBID, sobre a abordagem crítico-superadora da educação física, mas que também envolve os estudantes da prática pedagógica do nosso curso de educação física e demais convidados, né? Hoje, a nossa aula é com o professor Flávio Dantas Albuquerque Melo, professor da UFAL, né, Universidade Federal de Alagoas. Então, professor Flávio possui graduação em Educação Física, licenciatura plena pela Universidade Federal de Sergipe, é especialista em Educação Física Escolar pela Universidade Tiradentes e é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe e é doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia. É professor adjunto do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas, UFAL, muito recentemente, né, Flávio? No setor de didática e prática de ensino. Tem experiência na área teoria pedagógica, currículo, didática, educação física escolar, trabalhando principalmente nos seguintes temas: fundamentos histórico-ontológicos da atividade educativa, fundamentos da didática, estágio obrigatório supervisionado, ciclos de escolarização. É membro do grupo de pesquisa Marxismo e Ensino da Educação Física, FMarx. Então, com essa apresentação, a gente dá as boas-vindas, né, para o professor Flávio. É lógico que essa apresentação não é não dá conta de tudo que o professor Flávio faz, né? Enfim, é a apresentaçãozinha do currículo Lattes. O professor Flávio tem várias outras incursões, né, no mundo acadêmico, enfim. Eu lembro que eu conheci o professor Flávio no Combrace em 2013, em Brasília. E a professora Celi, a gente já tinha feito, né, a seleção do doutorado, e a professora Celi chamou o Flávio e eu, falou assim, vocês dois vão ser colegas, né? E aí discorreu vários elogios para o professor Flávio. Então, nós convivemos um pouco durante o doutorado, né? E, enfim, tivemos a mesma orientadora, participamos do mesmo grupo. Então, para mim, é uma alegria, né? É um prazer receber Flávio para compartilhar com o nosso grupo de estudos, com os nossos estudantes de educação física aqui da Universidade Federal do Amapá. Então, Flávio, sinta-se muito à vontade, sinta-se muito bem-vindo também, né, ao nosso meio, e fique à vontade para a sua fala, para a sua aula. Obrigado, Cássia. Também retribuo essa fraternidade, né, essa satisfação de reencontrá-la, né, mesmo que por meios virtuais, né, de nós estarmos novamente partilhando, né, uma atividade acadêmica que é uma construção, né, são relações construídas desde lá do doutorado que a gente, ao longo desses anos, viemos, né, cultivando. Então, agradeço o convite, né, saúdo todos os presentes e trarei algumas reflexões sobre o objeto de estudo de vocês, né, nesse grupo de pesquisa, que é a obra, né, contida no livro Metodologia do Ensino da Educação Física, né, também conhecido como coletivo de autores. É uma obra datada, né, tem um contributo relevante ali nos fins e início, né, fins da década de 80 e início da década de 90,
em um Brasil que estava se encontrando em um processo de transição de regime político, né? Saindo de um processo ditatorial para um processo de redemocratização. E essa conjuntura política e econômica, né, onde a gente tinha uma economia que estava travando, né, o desenvolvimento pleno da nação, né, e estava clamando, né, pela sociedade a destravar, e isso passa pelo emprego, pela renda, pelo salário. E isso, essa conjuntura política e econômica também se refletiu nas discussões no âmbito da educação e na educação física. Também interfere aí, também é um conjunto de professores e professoras, ingressos já no magistério superior, que tiveram acesso às primeiras pós-graduações, né, em educação física, que no seu processo de produção de conhecimento e na finalização desse processo de produção do conhecimento, trouxeram contribuições relevantes para pensarmos a educação escolar como também a educação física. Então é nesse bojo, sucintamente, que a obra acontece, aonde só um instante. Coisas da atividade remota, feita em casa. Então, é nesse bojo que a obra ocorre, que é um projeto editorial da editora Cortez, né, que reúne 5 intelectuais da área e, a partir de um conjunto de reuniões científicas, nós temos uma demarcação, um divisor de águas, que é essa obra, seja ela tanto do ponto de vista da teoria do conhecimento, quanto do ponto de vista da pedagogia, né, das contribuições pedagógicas. Essa obra, ela ainda é rica em suas determinações, ou seja, em suas características, que hoje se mantém atual. Ela é atual. Mas isso não impede que a sua atualidade, né, não seja colocada sob o crivo do desenvolvimento da ciência, o que vale dizer sobre o crivo do movimento da produção do conhecimento científico. Para vocês terem ideia, na época em que os autores que produziram este livro, esta obra, tiveram acesso a um conjunto de obras, né, para produzi-lo, mas também não tiveram a outro conjunto de obras que não estavam no Brasil naquele momento. Seja por questões de tradução, seja por questões que não entrou no Brasil, enfim, um conjunto de obstáculos que os autores não tiveram acesso a essas obras. Isso faz com que a obra em si, ela tenha suas marcas, seus tempos, né, seus sinais do tempo. Né? E ao longo dos anos, por ela manter sua atualidade, e veja, ela mantém sua atualidade não é por um exercício diletante da cabeça das pessoas, não. É porque ela ainda consegue responder aos problemas da prática pedagógica na escola. Então, uma teoria que se mantém atual é aquela que suporta as problemáticas significativas da prática pedagógica. Então, é disto que eu chamo que ela é atual. Não é outra coisa. Porque uma boa teoria é aquela que responde às demandas da prática pedagógica. Uma boa teoria é uma boa teoria social
é aquela que responde às problemáticas significativas da prática social que a humanidade, né, enfrenta. E essa teoria que vocês estão estudando, ela se mantém de pé face aos problemas da prática, dando respostas. Contudo, como a realidade se movimenta, né, algumas questões precisaram ser explicitadas mais e melhor, por conta do avanço da ciência, que acompanha, né, inevitavelmente, o avanço da processualidade social em que nós vivemos. Né? A ciência é a expressão resultante da complexificação das relações sociais em que vivemos. E foi nesse cenário que algumas atualizações, né, começaram a se debruçar, a acontecer, melhor dizendo, sobre a obra, mas sem descaracterizá-la. Isso é importante. Então, tudo aquilo que foi produzido até hoje, no sentido de enriquecê-la, não foi no sentido de negá-la enquanto contributo, mas no sentido de mantê-la ainda mais atual, principalmente naquilo que ela se coloca, né, o lugar que ela ocupa nas relações sociais, notadamente no Brasil, né, onde tem uma profunda desigualdade social e onde nós temos, né, na luta de classes, né, lugares de classes a serem ocupados. Dito isto, né, e aí eu peço para a Cássia ir me disciplinando o meu tempo, eu devo ter gastado aí de 5 a 10 minutos, previsão de 35, 40 no máximo, então quando tiver com 10, 20, 30, com 30 eu encaminho para finalizar minha contribuição. Então, dito isto, eu vou projetar alguns slides onde eu irei percorrer de forma sucinta a estrutura teórico-conceitual da obra em questão e eu irei me dirigindo na direção de explicitar uma contribuição particular dada por mim na minha tese de doutorado, que corresponde a um domínio da própria obra, que é o trato com o conhecimento, que a opção epistemológica foi na forma do ciclo de escolarização. Né? Isso aí, ao longo da minha exposição, vocês irão se situando. Né? Eu vou falar de um modo geral, depois, nesse momento aqui, é onde eu irei tentar contribuir para que a gente possa avançar mais e melhor na propositura daquilo que hoje nós defendemos enquanto uma perspectiva crítica superadora da educação física. Né? Uma abordagem crítica superadora da educação física que é muito mais do que uma metodologia de ensino, é uma concepção de ensino. Então, eu não vou falar de metodologia do ensino, porque a abordagem crítica superadora, ela é uma concepção de ensino, ela vai além de uma metodologia, ela não se encerra em uma metodologia, até porque ela nasce com a proposta de ser uma teoria pedagógica, né? Mas isso eu vou deixar para explicitar mais um pouco adiante. Então, eu irei projetar aqui. Vocês estão vendo aí? Sim, professor. Só que eu tô com um probleminha aqui, peraí. Estamos vendo. Agora Tá foi para a tela cheia. Tá branco, mas foi para a tela cheia. Bom, é exatamente isso. Eu gosto de deixá-los com surpresas, né, ao longo do percurso. Vamos lá. Então,
abordagem superadora, pontos principais, tá? Vou elencar 8 pontos principais que eu acredito que vocês precisam ter atenção na obra. O primeiro, né? Primeiro é que a obra nos coloca diante da uma necessidade de uma reflexão em que consideremos que a prática pedagógica do professor, né, no âmbito da sala de aula, tem que estar alinhada, engajada a um determinado projeto político pedagógico de uma instituição social, aqui notadamente a escola, e esta ter como referência um determinado projeto histórico, ou seja, um determinado projeto de sociedade. Notem que lá no chão da sala de aula, até a gestão da escola, são elementos indissociáveis. Aquela história que a gente escuta, que a nossa sala de aula é a minha trincheira, onde eu faço o que eu quero, dissociado das outras salas e da interlocução dos outros docentes, professores e professoras, e das outras disciplinas, é um combate que essa perspectiva na educação física tenta realizar. Veja, por isso que eu estou dizendo, ela é uma concepção de ensino, ela vai muito além do componente curricular da educação física. Então, a prática pedagógica, ela é orientada por um projeto político-pedagógico, político, porque ela aponta em uma dada direção de formação humana, e pedagógico, porque incide sobre essa formação humana, né, um tipo específico de intervenção sistemática e metódica, que não é neutra, que tem posição, que defende que tipo de ser humano nós queremos formar. Ou seja, ela é arraigada a um projeto histórico. A relação sociedade e indivíduo aqui não é fragmentada. É organicamente interligada. É o primeiro ponto. Isso está em que momento? Ali no primeiro capítulo, aonde ela vai explicitar, né, que o projeto político-pedagógico, nos seus elementos justificativo, diagnóstico e judicativo, diagnóstico e teleológico, né, que é o caráter intencional do projeto político-pedagógico, ele aponta numa dada direção, que aí é uma direção em disputa, né? O projeto político-pedagógico é um espaço de disputa. Nesse momento, onde ele aborda esses elementos, essa primeira atenção que a gente precisa, é onde ele abre o livro para nos chamar a atenção. Segundo ponto que nós devemos refletir é que essa que eles chamam, entre aspas, pedagogia emergente, ela, por conta de não ser uma proposta pedagógica neutra, ela visa responder determinadas necessidades e interesses de uma classe. Porque ela entende que a sociedade ela é movida por uma coisa chamada luta de classe. Existem grupos antagônicos, né? E essas necessidades, elas precisam ser respondidas de forma crítica, a partir de uma consciência crítica, mas não só ter a consciência crítica, mas superar os problemas colocados. Por isso, é uma perspectiva de ensino crítico superadora. Não adianta identificar, constatar, compreender, interpretar, explicar o problema. Cabe sim agir sobre ele para superá-lo, né? Numa perspectiva
qualitativamente superior. Terceiro ponto é que aí um elemento que traz uma contribuição formidável no âmbito da teoria curricular e da política de currículo é a concepção de currículo ampliado. E aí entendido como um projeto de escolarização. Ou seja, esse currículo, ele busca os nexos e relação entre uma teoria de conhecimento, né, que se vincula a uma teoria educacional e pedagógica, que está desenvolvida sob a base de uma determinada concepção de desenvolvimento, que fundamenta cientificamente o trabalho educativo no âmbito do processo de escolarização daqueles estudantes. Então, esse currículo ampliado, enquanto um projeto de escolarização que começa desde a creche até o ensino médio, né, em uma proposta já atualizada, porque no livro começa na pré-escola, e na minha tese nós já provocamos o debate que a educação escolar tem que estar desde a creche, né? Esse projeto de escolarização, ele deve estar entendido sob a base de um currículo ampliado. Mas quais são os elementos desse currículo ampliado? E qual é a sua função? Qual a função do currículo? Na obra, diz que é ordenar a reflexão pedagógica do aluno. E aqui já traz os primeiros elementos, né, da questão lógico-gnosiológica, né, da função do currículo. Ordenar é dar uma direção epistemológica no processo sujeito-objeto. Ou seja, que atitude o estudante terá frente à realidade objetiva que ele vive. Para responder essa questão, né, nós precisamos entender o que eixa esse currículo, o que lhe dá qualidade e que lhe dá amplitude. Ou seja, aquilo que permite, no momento de ordenar, de organizar esse pensamento sobre os conhecimentos escolares, qualificá-lo do ponto de vista de um pensamento crítico. E aí, a proposta do livro, né, da abordagem superadora, é que esse currículo, né, ele se materialize através de uma dinâmica curricular que se dá não menos fora de uma base material, que é a base da escola e o seu entorno social, né? E que ali é o espaço, o locus onde existirá o projeto de escolarização do ser humano, né? Então, ali é onde os componentes curriculares estarão confrontados entre si, né, para entender o que é essa sociedade que nós vivemos, hoje é capitalista, e qual é o lugar que nós assumimos nela. Ou seja, o que é essa prática social global que hoje nós chamamos de sociedade, como essa sociedade age e como ela age sobre nós, a prática social individual de cada indivíduo, e como a fusão dessas práticas sociais individuais reage sobre ela. Essa dinâmica, né, curricular, ela tem 3 elementos, né? Dá o eixo, né, onde ela faz com que essa dinâmica ocorra, que é o trato com conhecimento, que está relacionada com a seleção, organização e sistematização lógica do conhecimento para fins de apropriação, né, científica,
dos conteúdos escolares, a organização escolar, que está relacionada com o tempo e do espaço escolar para este fim, né? E a normatização escolar, que é toda a construção, todo o marco legal e normativo que a escola se vale para que deixe-a em condições de funcionar e deixa em condições de atender às necessidades, tanto, né, daqueles que fazem parte, né, daquela instituição, quanto do seu entorno social. Esses três elementos, que, segundo o coletivo de autores, compõem o eixo curricular, jamais podem ser visualizados separadamente. Porque uma escola, ou a escola realmente existente, não opera somente sobre um determinado eixo. Porque a organização do tempo e do espaço escolar é uma variável interveniente sobre o trato com conhecimento e sobre a normatização escolar. Por sua vez, a normatização escolar é uma variável interveniente sobre a organização escolar e sobre o trato com conhecimento e vice-versa. Por isso que é uma concepção de currículo ampliada, porque ele amplia a concepção que nós tínhamos de currículo, como o rol de disciplinas, né, como a vida da escola, mas, sim, a vida da escola cabe tudo, mas o que é aquilo específico da escola, né? Aquilo que o Saviano diz, quais são as suas atividades nucleares? E aqui a atividade nuclear é a ordenação da reflexão pedagógica do estudante, que, né, em uma linguagem mais atualizada, é desenvolver no estudante uma atitude científica diante de sua realidade. E para tal, isso passa pelo desenvolvimento da sua personalidade. E o desenvolvimento da sua personalidade, inevitavelmente, passa pelo desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que são necessárias para que vocês possam, ao ser confrontado com a realidade, ter uma imagem subjetiva dessa realidade que está fora de vocês. E a partir dessa imagem, vocês possam se orientar no mundo, para que vocês possam orientar o seu comportamento e regular suas ações diante desse mundo. Quanto mais for fidedigna essa imagem, mais crítica e coerente será as suas ações face, né, às necessidades que esse mundo lhe coloca. Aqui era para passar uma por uma, mas veio tudo junto, mas vamos embora. O quinto elemento, né, que é o tempo pedagogicamente necessário, que é o elemento específico do trato com o conhecimento, é aqui onde entra a questão da escolarização, que é o ponto que eu vou passar rapidamente, porque nós iremos voltar, né? É aqui onde tem uma concepção dialética de conhecimento, e aqui é onde minha tese tenta, né, dar uma contribuição nesse sentido. O item 6, o ponto 6, né, delimita o objeto de ensino da educação física, né? O ponto 7 ao passo que delimita, né, uma área de conhecimento que expressa a necessidade de um objeto específico na escola, de tratar pedagogicamente um objeto de ensino, né? Então o elemento 6 e o ponto 6 e o ponto 7 é a relação entre a pesquisa e o ensino, ou seja, é uma área de conhecimento denominada cultura corporal, onde, a partir de suas produções científicas,
a partir da cultura corporal, nos fornece conhecimentos suficientes para dizer, sim, a educação física na escola tem o que ensinar, que são as formas sociais de atividade da cultura corporal, né, que serão pedagogizadas, tratadas pedagogicamente, né, ou seja, o conhecimento científico será convertido em saber escolar e, por sua vez, será dosado e sequenciado para fins de apropriação. E aqui entra a questão do currículo e do trato do conhecimento. E o ponto 8, que é o último capítulo, onde ele traz a questão da avaliação para onde demonstra, né, o grau de aproximação ou distanciamento dos objetivos. Aqui contém a radiografia, vamos dizer assim, do livro. Agora deixa eu passar para o próximo slide. Que eu estou tentando e não estou conseguindo. Passou aí alguma coisa? Agora foi, né? Bom, Cássia, tenho quanto tempo ainda? Vou organizar minha cabeça aqui. Olha, são 11h49, mas você pode ficar tranquilo, pode falar até meio-dia e 15, meio-dia e 20, não tem problema Tá. não. Vou acelerar aqui. Então, eu vou voltar, né? Eu vou agora dedicar o meu tempo naqueles 8 pontos ao ponto 5, né? Que é o ponto específico aí, que é o ponto que nós desenvolvemos na tese e que é o mote que vocês têm acessado via o artigo que foi recomendado para a leitura de vocês, que é o trato com o conhecimento, ou seja, o tempo pedagogicamente necessário para o processo de apropriação do conhecimento escolar. A primeira questão que a gente se pergunta é a seguinte: por que discutir isso é importante, né? É importante destacar que o ato pedagógico, todo ato pedagógico se dirige a um sujeito, a uma pessoa. Pois, à medida em que o trabalho educativo, a prática pedagógica, incide sobre um sujeito em formação, uma dada teoria pedagógica que fundamenta essa prática sempre vai apoiar-se em um fundamento psicológico. E sempre vai permitir que a gente responda o que ensinar e a quem ensinar. E daí é outra questão. Mas como ensinar? Então, se todo ato pedagógico se dirige a um sujeito, ou aos sujeitos, às pessoas singulares, eu preciso conhecer radicalmente, como eu falo radicalmente, é conhecer as raízes que instituem esse ser, que na escola é o estudante. Quem é esse estudante? Quem é esse destinatário? Porque se eu destino um tempo pedagógico necessário para assimilar, eu preciso, para eu delimitar esse tempo, conhecer quem é essa pessoa, quem é esse sujeito, quem é esse estudante. E quando o coletivo de autores se confronta com essas questões, ele se confronta com a realidade brasileira na época, que é a realidade, o ensino fundamental de 8 anos, na época, ele
o tipo de organização do ensino era por séries, né? Séries onde os estudos demonstram que existiam uma característica de entendê-lo do ponto de vista do desenvolvimento humano como um desenvolvimento humano linear, ou seja, as séries compreendiam que todos os alunos que ali estavam deveriam ter o mesmo tempo pedagógico para se apropriar, né? Aqueles que não tivessem esse mesmo tempo deveriam passar por novos processos avaliativos, não alcançando, reprovava. Então, existia ali, e ainda existe, uma concepção linear de desenvolvimento, ou seja, todos são iguais em cada série. É o primeiro elemento. E também os conteúdos, eles se davam por pré-requisitos, ou seja, eu primeiro, para entender o que é esporte, eu primeiro tenho que entender o que é jogo, preterindo que a relação jogo-esporte pode se dar nas relações. Essas duas características, vamos dizer assim, centrais, né, que os estudos incidiram sobre o que eles chamaram de escola tradicional, né, onde as séries, os períodos são divididos em anos letivos, de acordo com o pressuposto que as crianças são capazes, todas ao mesmo tempo, talvez ali com pequenas variações, de aprender um conjunto de conteúdos ordenados e distribuídos ao longo dessas etapas, bem padronizadas, né? Ou seja, o aspecto linear, fragmentário e padronizado, né? Fruto, né, de uma concepção de desenvolvimento humano que puxa a aprendizagem, né, determinou um tipo de ensino que prescreve um tempo pedagogicamente necessário para a assimilação, né? Essa progressão do tempo quase fica sempre condicionada ao aproveitamento escolar em termos de retenção de um percentual de conteúdo ministrado, né? A questão daquelas avaliações de medições, né? De verificação da aprendizagem. E isso se liga a outro elemento, que o aproveitamento numa série, sempre, como eu disse anteriormente, é o pré-requisito para o aproveitamento na série seguinte. Se um determinado estudante não lograr e eu obter o aproveitamento considerado mínimo, né, será submetido a outros testes, senão será reprovado para que ele possa, nesse processo de reprovação, lhe permitir mais tempo para o seu amadurecimento. Então, essa crítica sobre essa escola tradicional e esse determinado concepção de desenvolvimento humano fez com que propostas alternativas a esse tipo de organização do ensino acontecesse, né? O debate sobre ciclo de escolarização tem vários ângulos de explicação e data do século passado, das primeiras décadas do século passado. Aqui nós iremos entender do ponto de vista lógico e gnoseológico, ou seja, do ponto de vista da apropriação do pensamento, né? E tomando como ponto de partida as contribuições do coletivo de autores, né? Então, nos ciclos, os períodos são mais prolongados, né? E o pressuposto básico que difere substancialmente do ensino seriado é que as crianças não aprendem todas e ao mesmo tempo
e da mesma forma, né? Um mesmo conjunto de conteúdos, nem a aprendizagem e nem o desenvolvimento seguem uma lógica linear. Até porque a atividade do sujeito que ocupa um determinado lugar nas relações sociais não são as mesmas. Além disso, as fases pelas quais as crianças passam em seu desenvolvimento dificilmente podem ser contidas em um período muito curto. Padrão, em uma caixinha, né? Como um ano letivo, por exemplo. Nesse caso, portanto, se colocou em xeque, né, a ideia de reprovação, de pré-requisitos, enfim. Aí o debate dos ciclos, a partir dessas constatações, foram em seguida. Aqui, né, nós iremos avançar nas discussões aonde nós, né, os ciclos de escolarização no coletivo de autores, além de colocar no centro esse debate de ciclos e seriação, coloca no centro o debate sobre lógica formal e lógica dialética, ou seja, a necessidade de identificar os objetos do conhecimento, mas também de relacioná-los na sua essência. Eu não terei tempo de desenvolver isso agora, mas é um elemento que carece de nossa reflexão. Outro elemento que nós precisamos para selecionar os conteúdos e criar os elementos metodológicos necessários para apropriar esses conteúdos de princípios curriculares, que é uma das contribuições formidáveis que o coletivo de autores deu, né? E que no ano de 2015, a professora, colega minha da UFAL, agora Carolina Nozella Gama, ela atualizou esses princípios curriculares, né? Enriquecendo, né, a interlocução entre a pedagogia histórico-crítica e a abordagem crítica superadora, né? Que cabe aí uma discussão à parte. Isso tudo para que a gente compreenda que o destinatário, ele não pretere de um diálogo, de um debate sobre o conteúdo e a forma de apropriação do conteúdo. É um debate indissociável. O ato pedagógico, onde eu seleciono as formas mais avançadas, os elementos mais avançados para apropriação e os modos mais adequados para que essa apropriação ocorra, precisa, né, ter como referência quem é esse destinatário e o tempo que eu precisarei destinar para que ele possa se apropriar. Então, essas questões são colocadas, que eu vou colocar aqui para vocês refletirem, né? Não para a gente dar respostas agora, nesse momento, que não é a intenção, né? Ou seja, qual é a noção que nós temos sobre o conteúdo que nós iremos assinar? Sobre as possibilidades do ensinar? Sobre os estudantes que irão aprender? Ou seja, entendemos a importância, a função social da educação física, mas é ensinar a educação física para quê? Né? Ficam essas reflexões. Bom, a questão dos ciclos de escolarização inevitavelmente coloca um debate, que também eu coloco aqui como uma reflexão que vocês precisam ter no campo da teoria do conhecimento, da relação sujeito-objeto. Ou seja, nós temos um ser humano, né, e aí entendo o ser humano no plural, né, que se relaciona, estabelece um metabolismo, né, tanto com a sociedade quanto da natureza da onde ele veio. O ser humano não deixa de ser membro da natureza, mas ele vai além dela, porque ela adapta a natureza e constrói uma sociedade humana, né? Ou seja, ele adapta a natureza,
e constrói um espaço especificamente humano que nós chamamos de sociedade. Nesse processo de construção de si enquanto humano, né, ele somente consegue fazer isso quando ele começa a dominar os objetos de conhecimento. O ser humano, quando começa a dominar a própria natureza e os objetos de conhecimento que ali estão, as leis e propriedades que ali estão, e começa a produzir a sua existência humana, que demandarão ali também novos objetos de conhecimento, ele passa a desenvolver uma capacidade que é singular entre todos os seres vivos que compõem a Terra, que é a consciência. Segundo Leontiev, a consciência é o psiquismo mais avançado desenvolvido neste planeta. Só o ser humano desenvolve consciência da forma que nós entendemos. Então, a relação sujeito-objeto se dá no mundo objetal. Quando eu falo mundo objetal, são os objetos de conhecimento, que pode ser tanto os objetos materiais como imateriais. Né? No âmbito da educação física, trazendo essas imagens diante de vocês, nós temos um mundo, né, de objetos materiais e não materiais, onde nós poderíamos passar aqui a manhã toda discutindo a singularidade e as particularidades de cada uma delas, né? Nós poderíamos ver que os nossos estudantes estão imersos a esse mundo objetal, que é, sim, o componente da educação física, que vai colocar esses sujeitos confrontados a esses objetos, para entender as leis que regem essas relações, tanto do ponto de vista prático como teórico, porque o conhecimento aqui é a expressão resultante da prática. A fonte primária do conhecimento é a prática, é a ação concreta do ser humano na sua realidade objetiva, né? Então, é o que nós chamamos de praxis. A praxis é uma prática orientada teoricamente. Então, aqui, a educação física, enquanto componente curricular, tem que criar as condições, enquanto uma disciplina curricular, para que os alunos façam esse mundo objetal, conheçam esses objetos, né? Esses objetos precisam ser pedagogizados, eles precisam ser dosados ao longo dos ciclos, eles precisam ser sequenciados para a fim de apropriação ao longo dos ciclos, né? Então, essa relação sujeito cognoscitivo, aquele que conhece, se dirige ao objeto, e o objeto cognoscente, ou seja, o objeto que é conhecido e que reage sobre, né, o sujeito, estabelece uma relação dinâmica, né? Ou seja, a relação dinâmica entre os estudantes e as formas sociais de atividade da cultura corporal, que vocês conhecem todas elas, né? Porque o sujeito e objeto, existe um processo dinâmico de ação, reação de um sobre o outro. Todavia, né, o sujeito age sobre o objeto, explora-o, experimenta-o, o objeto resiste, né? Só que o processo de conhecimento, a partir de sucessivas aproximações, esse objeto cede, revela-se, a gente consegue dominá-lo. E aí o sujeito passa a conhecê-lo e, sim, eu passo a aprendê-lo, né? Ao ponto que ele se torna, né, a minha relação com ele um hábito, né? Um hábito. E esse hábito, né, permite que ele se torne uma segunda natureza, ou seja, que esse elemento externo a mim, internalizado, apropriado por mim, passa a pertencer a esse sujeito, porque ele passa a dar um sentido pessoal. Qual seja, não sei. Pode ser um sentido
de ser um meio de vida, ou seja, futebol enquanto um elemento de profissionalização, pode ser uma questão estética, pode ser uma questão lúdica, os sentidos que podemos dar para essas formas sociais de atividade da cultura corporal são inúmeros. Bom, então, se essa relação sujeito-objeto se dá nesse processo de confrontação do sujeito-objeto, né, a partir de sucessivas aproximações, nós, né, quando eu falo nós, a abordagem do superior entende que esse processo não se dá, não menos, a partir de uma forma gráfica que nós definimos como uma espiral ascendente, né? Vou pegar uma citação de um filósofo francês, Henri Lefebvre, no livro chamado Lógica Formal, Lógica Dialética, que ele diz o seguinte, abre aspas, ela, consciência, se torna verdadeiramente triunfando sobre o erro, avançando da ignorância. Imagina a ignorância, esse pontinho aqui embaixo. Ao conhecimento, a setinha lá em cima. Alargando as espiras. As espiras são os anéis do espiral que vão alargando-se, ou seja, as espiras do seu movimento e a esfera das realidades que aprende, ou seja, as espiras, os anéis do espiral ascendente vão se ampliando. Por que vão se ampliando? Porque as referências de pensamento do estudante, do ponto de vista pedagógico, vão ampliando. O que significa isso do ponto de vista pedagógico? O estudante passa a ter mais e melhor uma atitude científica diante do mundo. Ele deixa de entender o futebol a partir do senso comum. Ele deixa de entender a dança a partir do senso comum e passa a compreendê-lo ou compreendê-la a partir de um pensamento científico, teórico e praticamente. Na página 77, pelo menos na minha versão digital é 77, eu extraí um excerto do coletivo de autores. E eu vou ler para vocês. Abre aspas. Isso está lá no coletivo de autores. Representada graficamente a estrutura da aula, tanto é que lá ele usa o termo aspiral, né? E aqui eu uso espiral. Hoje se usa mais o termo espiral, mas a espiral não está errado no português. É uma palavra envelhecida, tá? Representada graficamente, a estrutura da aula corresponde a uma espiral ascendente, cujos anéis, tá vendo os anéis aqui? Se ampliando, contínuos, vão se ampliando cada vez mais. Seu início estreito representa o primeiro momento no qual se apresentam as referências do senso comum. A abertura subsequente representa a ampliação das referências pela sistematização do conhecimento. No primeiro excerto, na primeira citação, se refere de uma maneira mais ampla ao desenvolvimento geral da consciência. No excerto tirado do coletivo de autores, está relacionado mais à questão do método pedagógico, tá? Bem, vou passar rapidamente aqui, se no debate, por conta do tempo, vier essa necessidade, eu volto a cada um. Então, a partir desse entendimento da lógica dialética do processo de conhecimento, o coletivo de autores, e aí eu já estou colocando de forma atualizada na minha tese, colocou que o primeiro ciclo, que corresponde à educação infantil, né, tem suas funções. E veja, os ciclos vão numa espiral ascendente, ampliando as referências de pensamento. Mas notem, isso não pode ser um debate descasado dos princípios curriculares, porque isso aqui não é uma coisa mecânica. No princípio da simultaneidade, por exemplo, tem alunos que podem estar em mais de um ciclo com relação ao conteúdo escolar que está dependendo da atividade que ele tem com aquele conteúdo. Ou seja, depende das relações sociais que ele se institui enquanto ser diante daquele conteúdo. Então, isso é uma proposta, é um tipo de organização de ensino
mas que não pretere a situação social de desenvolvimento do indivíduo, ou seja, um modo de vida. É um lugar que os estudantes ocupam no modo de vida, nessas relações, que o professor, ou seja, a prática social desses estudantes, que o professor tem que ter conhecimento para saber como dosar e sequenciar. Então, nós sabemos que uma sala de aula é altamente heterogênea nesse ponto de vista. Né? Por isso que, na tese, eu, a partir de uma teoria extraída, né, da psicologia histórico-cultural, né, teoria da atividade, eu readequei a estruturação dos ciclos e recoloquei algumas categorias, incluí outras, né, nos ciclos, para que possamos tomar como referência numa perspectiva da didática histórico-crítica. A primeira delas foi a questão da atividade humana, e aí a atividade guia, né, a teoria da atividade, ao lado, né, da teoria da periodização de desenvolvimento humano, diz que em cada época e período do desenvolvimento nós temos atividades que guiam o desenvolvimento humano mais que outras atividades, ou seja, tem atividades que são a principal fonte de desenvolvimento. Se lembra aquela pergunta, a quem ensinar? É exatamente a compreensão radical de quais são as atividades guias que são fonte de desenvolvimento naqueles estudantes que vai permitir, por exemplo, né, eu ter a exata noção de como dosar e sequenciar em unidades didáticas, em determinados ciclos, os conteúdos escolares, né? Mas essa atividade guia não pode estar apartada do modo de vida dos estudantes. Nós sabemos que esse estudante, a situação social de desenvolvimento, pegando por empréstimo a formulação do Vygotsky, não é homogêneo, até porque nós vivemos numa sociedade onde a luta de classes permite que o acesso aos bens culturais são assimétricas. Na minha época de educação básica, eu trabalhava numa escola que ficava a 2,5 km da praia. Eu tinha estudantes que nunca tinham pisado na praia. Eu trabalhava nessa escola, trabalhei durante 10 anos nessa escola, onde eu fui diretor dessa escola, aonde na orla, né, que fica a 3 km dessa escola, tinham praças esportivas, quadra de tênis. Eles nunca tinham pisado. Ou seja, eu dei aula de tênis na escola, mas eles nunca tinham pisado numa quadra oficial de tênis. Ou seja, o padrão esportivo, pegando essa atividade humana esporte, né, como exemplo, ele não é acessado igualmente por todos. Isso está relacionado à posição social que cada um ocupa nas relações sociais. E, por fim, que o desenvolvimento, ou seja, as formas de pensamento, ou seja, essa atitude científica que eu tenho diante do mundo, ela é, sim, determinada e condicionada pelas condições objetivas de vida e de educação. E eu tenho que considerar. Por mais que eu espere que no primeiro ciclo o aluno possa desenvolver generalizações, minha pergunta é, se ele não desenvolver, o que eu tenho que fazer? Aquele debate entre zona de desenvolvimento real, área de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento iminente em Vygotsky. O que eu já sei fazer, pelas minhas próprias pernas, e aquilo que eu estou em vias de se realizar. No ciclo, como é que está se dando isso? Essas categorias, né, elas traduzem a tríade dialética que eu formulei lá na tese, e é pano de fundo aí nesse artigo, que o trato com conhecimento ele não pode preterir as formas sociais da atividade humana presentes na cultura corporal
que elas são internalizadas, elas saem de fora para dentro via signos, a gente tem que apropriar esses signos, por isso que a gente não pode só negar conhecimento, e se eu só negar o conhecimento, ou seja, os signos culturais produzidos humanamente, essas atividades não vão ser acessadas, estarão alienadas a nós, e temos que entendê-las não como uma dádiva divina, ou como elas brotaram no chão como um capi, mas sim como produções sociais determinadas em cada modo de vida. Isso nos permite, por exemplo, entender, né, o quadro, um dos quadros que a gente coloca lá no artigo, onde mostra que o ciclo de escolarização não é uma coisa que o professor realizará de forma burocrática administrativa. Eu tenho que entender as variáveis intervenientes para olhar o ciclo e analisar o ciclo para que eu possa adequar, a partir da realidade constatada, o meu planejamento escolar, o meu planejamento de ensino, o meu planejamento de aula, né? Por exemplo, realmente, ali, no início dos anos iniciais do ensino fundamental, onde existe a transição do primeiro e do segundo ciclo, é atividade de estudo que os alunos estão desenvolvendo? É isso mesmo. Já existe essa transição do pensamento por complexo para o pensamento teórico. Já existe essas novas, ou seja, essas novas capacidades, neoformações são novas capacidades humanas desenvolvidas pelo ser humano, né? Essa consciência crítica de si, do seu entorno social em direção ao pensamento científico, isso já está presente, né? Então, essa proposta, né, e aqui eu finalizo, Cássia, são elementos que nos ajudam a pensar as contribuições da abordagem superadora não mero como uma metodologia, mas sim como uma concepção de ensino, uma abordagem que necessita de nós, professores e estudantes em cursos de formação de professores, a necessidade de uma sólida formação teórica e didática, né? Porque, como dizia e diz o Saviani, se a educação visa o ser humano, eu preciso conhecer radicalmente quem é esse ser humano. Ou seja, quem é meu destinatário? Como eu vou ensiná-lo? Qual é o meu parâmetro para selecionar esses conteúdos? Qual é o método pedagógico? Então, eu acredito que essas, Cássia, por conta do tempo, são minhas contribuições e fica agora à disposição para responder alguma questão que eu passei rapidamente ou alguma dúvida que surgiu, tanto da leitura do artigo quanto da minha exposição. Muito obrigada, Flávio. Eu não quis ficar controlando o seu tempo, justamente porque deixar falar, né, flui melhor e tal, e acaba contribuindo mais. Então, agora são 12h21. Te agradeço muito, né, pela exposição, pela síntese que você faz, né, da história do coletivo de autores, e aí a contribuição específica, né, que você explanou a partir da sua tese, mas enfim, né, também sistematizada no artigo que foi disponibilizado para leitura. Então, te agradeço muito. Agora, então, fica aberto o microfone, né, aos estudantes. E o professor Demilton, que também está aqui com a gente, né? Fica aberto o microfone para vocês fazerem comentários, fazer perguntas, que geralmente o que a gente está fazendo, Flávio, todo mundo lia o texto e aí a gente vinha para a aula para debater o texto, né? E você foi o primeiro autor dos textos que a gente leu, que veio para a aula, né? Com a prática pedagógica.
Mas, assim, está todo mundo com o texto lido e todo mundo com coisas para apontar, né? Então, aproveitem a presença de Flávio, né, do professor Flávio, que é o autor do texto, para fazerem questões, para fazerem algum comentário. Não se acanhem, tá, gente? Geralmente todo mundo fica com a câmera fechada, desligada, porque a nossa internet aqui é muito instável, né? Mas se alguém tiver podendo abrir a câmera, fica à vontade. Geralmente o João é o primeiro a falar. Cadê o João? Não o João Paulo, né? O João Guimarães, que sempre fala primeiro. A gente pode continuar, gente, no mesmo esquema das outras aulas, de fazer os comentários. E aquelas perguntas difíceis que às vezes vocês faziam para mim, agora vocês podem fazer para o Flávio. Sério? Ninguém? Isso que é um artigo bem escrito, viu? Pois é, né? Tá, então eu vou dar a tarefa para eles, vou dar só a tese. Pronto, daí sim. Vão ter bastante coisa para ler. Então, eu acho extremamente importante esse roteiro que você fez, né, da contextualização de uma abordagem do ensino da educação física, justamente porque aponta todos esses elementos, né, do ponto de partida, né, da nossa prática social, da necessidade do projeto político-pedagógico na escola, da necessidade do projeto histórico, ou seja, a gente não vai cair na escola simplesmente para abrir um armário, pegar uma bola e levar os alunos para a quadra. Não é essa a nossa função, né? Como professores de educação física, como professores de educação física na escola. E é um dos elementos que eu sempre discuto com os estudantes, né? Que a gente precisa saber qual é a função da educação física como disciplina na escola. E para isso a gente também precisa saber qual é a função social da escola, né? E o que a gente quer alcançar com essa nossa prática pedagógica na escola. Então, são elementos que se interligam, né? São elementos que são necessários ter conscientemente, né? Saber explicar cada um desses, tanto é que quando a gente vai para a disciplina de didática, que alguns dos estudantes vão agora nesse próximo semestre, eu sempre falo para iniciarem os planejamentos escrevendo qual é a função social da disciplina educação física na escola, né? Que é uma necessidade, porque a gente, enquanto professor, precisa destoar, precisa cortar os laços com essa história da educação física, né? Do rola-bola, do pegar aula de educação física para ensaiar outra coisa, né? Tirar limpar esse meio de campo, né? Que educação física não é isso na escola, né? Mas para a gente desenvolver essa prática, a gente tem que ter segurança, né? A gente precisa de fato conhecer. E daí a importância de a gente estudar uma abordagem de educação física que contribui na formulação do nosso pensamento nesse sentido, né? E daí a importância, e que foi também a justificativa que eu trouxe para que essa nossa disciplina de prática pedagógica fosse o estudo da abordagem crítico-superadora. Meninos, meninas, de sério que vocês não vão falar nada? Vão me fazer passar vergonha com meu amigo camarada? Pelo visto vou, né? Pagar esse mico com você, Flávio. Bom, e aí depois na aula que vem eles vão me encher de pergunta, né? Isso que é o legal.
Então, se Fica à ninguém disposição. Qualquer questão você me chama de novo, eu venho. Olha, a Anne pedindo desculpa aqui no chat. Não precisa pedir desculpa, Anne. Não, tranquilo. Então, mas se ninguém for fazer nenhum comentário, se ninguém for fazer nenhuma questão específica para o professor Flávio, a gente também não precisa ficar, né? A gente não precisa continuar aqui, a gente pode, Flávio, talvez você trazer algum elemento que você acha que passou muito rápido, ou então fazer suas considerações finais. Eu tenho uma observação. Alguém se encoraja para falar. Pode fazer observação. Se tiver alguma observação dos outros presentes, pode fazer, que É que um alerta que eu venho fazendo há um tempo já, que aí essa questão da disciplina, né, do grupo de estudo é relevante, né, é virtuoso, da gente estudar a abordagem superadora, pegando a sua gênese e desenvolvimento, e como hoje que eu falo, o que é que ela é em 2021, em setembro de 2021, porque se a gente ficar cristalizado em 1992, né, a gente incorre em realizar algumas análises equivocadas da própria abordagem. Porque como eu disse, como outras, a mesma coisa eu falo isso para a abordagem crítica, a crítica emancipatória. O Eleanor Kunz vem demonstrando em artigos recentes elementos novos que enriquecem a sua propositura. E outras pessoas que, naquela época, em 95, 96, se eu não me engano, acho que em 94, enfim, eu acho que foi 2 anos, acho que foi 94, né? 2 anos depois, hoje aderem, ou seja, a abordagem desenvolvimentista, por exemplo, tem um dossiê, uma revista lá da turma, que tem autores que dizem, né, que compuseram aquela obra, que nunca houve abordagem desenvolvimentista, e o Gotano dizendo, não, sim, existe uma... Ou seja, tem história, né, e essa história, ela indica o movimento da própria ciência, né, as pesquisas, né, hoje nós temos muitos dados, pesquisas empíricas, né, que trazem elementos importantes, que mostram os limites e as possibilidades das abordagens. E aqui eu vou, notadamente, no âmbito da educação física, né, e da perspectiva de superadora, nós estamos, que é uma coisa importante, quanto mais, eu acho que é um terreno que a gente tem que explorar ainda mais, essas pesquisas de campo, né, onde nós estamos submetendo à prática a proposta, essa concepção, né, e ela vem apresentando muitos elementos de possibilidade, mas também de revisitar algumas formulações para que a gente possa avançar. Então, acompanhar, ou seja, fazer aquele dever de casa no âmbito da pesquisa, né, na educação física, de realizar o estado da arte, né, de estar acompanhando as produções, de estar cotejando o que foi dito anteriormente com o que está sendo colocado hoje, é imprescindível para que a gente capte, né, o movimento, né, da obra, né? A obra não está cristalizada, ela está ou seja, próximo ano ela completa 30 anos, se eu não me engano, né? Então, ela está viva, né? Concordemos ou não com ela e com as demais, existe vida nela, ela está aí, ela está dentro, por exemplo, recentemente eu saí de Recife, agora estou em Maceió, né, de Pernambuco para Alagoas, mas nós temos políticas curriculares em Recife, né, baseada na crítica superadora, que é as orientações teóricas e metodológicas, 2008, 2010, e os parâmetros curriculares metodológicos, 2013.
são importantes contribuições de toda uma rede estadual de mais de 176 municípios. Né? Então, está sendo submetida na prática. Né? Então, são questões que é importante a gente estar se atentando para ir acompanhando esse debate, as discussões, que é sempre pertinente. Viu? Ciência não se faz com um monólogo, se faz com embate mesmo, na discussão, de preferência fraterna, com honestidade intelectual, né, mas sem perder o rigor científico, né, sem pôr vaidade na frente, que a ciência não tem lugar para isso, a meu juízo, mas o que tiver que ser superado tem que ser superado, aquilo que tem que ser atualizado e mantido como referência, é assim que a ciência caminha, né, e é assim que eu vejo que a crise superadora se mantém hoje na sua atualidade e exigindo que seja cada vez mais pesquisada e, acima de tudo, submetida à prática. O crivo do conhecimento é a prática. Ela que vai dizer se serve ou não, se precisa melhorar ou não. É a questão da historicidade, né? E a gente pega os próprios princípios curriculares que a abordagem crítico-superadora propôs lá em 1992 e que a Carol faz essa belíssima contribuição em 2015, né? Então, existe uma coerência, né? Existe acho que coerência é a melhor palavra aqui, né? Existe uma coerência nessa teoria que, de fato, vem se comprovando na prática, né? E aí a prática como critério de verdade, né? E aí esse sentido que você falou, da praxis como uma prática orientada teoricamente, né? E assim a gente vai avançando. Então tem essa questão da historicidade que a gente não pode abrir mão. E aí quando eu falo na outra disciplina, né, de didática, quando a gente vai fazer os planos, os planejamentos, né? Escolha a abordagem da educação física que melhor lhe convém, mas que você tenha domínio dessa abordagem, né? Que você conheça essa abordagem, porque não dá para começar com uma abordagem, passar por outra e lá no meio mudar de novo e no final ser outra, né? Não dá para fazer essa miscelânea, porque perde a coerência, porque perde o sentido, porque não tem uma função pedagógica explícita, né? Então, é necessário essa coerência. E distorce o que os autores propuseram, Sim, né? sim. Os autores, se você pegar todos os autores que propuseram aquilo que a gente chama de abordagens sistemáticas e não sistemáticas, eles não propõem misturar tudo em uma sopa de letrinha. Mas coerência, né? Mas a gente sabe que tem professor que diz que a abordagem não tem importância. Né? O ecletismo, ele serve como um óculos embaçado, serve para a gente enxergar uma realidade. Essa é a função do ecletismo. É o que você falou, promove uma incoerência e, sinceramente, nesses meus anos, uns 14 anos de vivência na educação básica, quando o professor é submetido na condição de avaliar, aí ele vai ver o sofrimento do que é avaliar, porque ele não vai ter parâmetro para avaliar. Sim. Como é que ele vai avaliar o estudante? Entendeu? Ele vai se ver doido. Imagine você com 24 turmas. Nossa. Cada turma com 30 estudantes. É uma tortura. No mínimo. Então, enfim, são coisas que a realidade concreta na escola, o chão da escola, vai mostrando que o ecletismo, ele lhe coloca, né, em situações que demonstram que não tem nada virtuoso nele. Ele complica mais do que ajuda. Bem verdade. Muito bem. Quando você estava falando, eu lembrei ali, porque tem a edição de 2012, né, do coletivo, que congrega as entrevistas, né, dos autores, 10 anos depois. Então, na verdade, as entrevistas foram 9 anos depois, né, porque elas foram feitas em 2000. Isso.
E aí a professora Michele faz alguns apontamentos, né, de, entre aspas, correção, né, Isso. da própria, do que o coletivo de autores propôs naquele momento. Então, isso é importante também, né? A gente, a gente já passou Vocês já leram as entrevistas? os depoimentos da professora Massa. Michele e da professora Celi. Leiam todas. Leiam todas. E aí, porque é aquela coisa, é do movimento. Assim, não precisa ser ler todas para debater todas. Para que vocês tenham conhecimento que é justo o pesquisador e o professor dizer, ó, eu não faço mais parte disso, eu não acredito mais nisso e estou em outra, a partir dos interesses e necessidades que eu tenho agora, estou em outras defesas, né? Para depois não ficar misturando as coisas, entendeu? Como, por exemplo, cultura corporal e cultura corporal de movimento. Não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa, entendeu? Porque os autores, hoje, que defendem uma coisa e outra, estão em campos distintos, epistemologicamente falando. Sim. Né? E, às vezes, posições distintas de defesa de políticas, né? Uhum. Igor, vi que você levantou a mão, só vou fazer uma observação. Eu tinha feito essa orientação para ler em todos os depoimentos, mas que na disciplina a gente ia debater as atualizações da Michelle e da professora Celina. E são curtas. Sim, são. Você levantou a mãozinha, Igor? Fala. Comentário aqui para contribuir com a aula aí, que a senhora estava querendo uma contribuição. Eu vi que vocês estavam falando da historicidade aí, e como a gente estava lendo, né, os depoimentos da professora Celi, da Michelle, a gente percebeu essa questão da historicidade delas corrigindo algumas coisas que elas mudaram a visão de acordo com o tempo, depois desses 9 anos, e a importância, né, da gente pegar o que a gente tem ainda no passado e aproveitar e corrigir o que não faz mais tanto sentido assim pra gente, como o professor Flávio estava falando aí. É isso. Vai avançando por incorporação e superação, né? Você incorpora e supera. E naquela época, aquelas questões, eles estavam com alguns estudos em algumas áreas, menos em outras, que ao longo da vida eles foram se aproximando e aí eu volto a repetir, o lugar nas relações sociais que cada um passou a ocupar pós a publicação do livro, deu as condições para que alguns baixassem a bandeira do coletivo de autores, outras mantivessem erguidas e outras desistissem. Então, a gente tem que pegar isso no contexto histórico e social, porque isso influencia o entendimento o entendimento da história das ideias pedagógicas no âmbito da educação física. Não é uma questão são as escolhas, né, feitas nas bandeiras de luta que nós temos dentro da educação física escolar e fora dela. São escolhas conscientes. Bem importante isso, registrado, né? A gente não tem mais nenhuma mãozinha levantada, a gente não tem nada no chat, então, Flávio, acho que eu vou, né, encaminhar para o encerramento, vou registrar o agradecimento de novo, né, pela tua contribuição aqui com os nossos estudos, e mais adiante a gente te chama de novo para outras atividades. Pode então, chamar, pode. Se você quiser me chamar só para responder as questões, as dúvidas que foram suscitadas do artigo, eu venho para cá só para fazer esse debate. Não se preocupe, não. A gente marca direitinho e vem. Tá bom, muito obrigada, Flávio. Então, se você eu quiser... Eu que agradeço. E agora? Um abraço a todos. Tá joia. Muito obrigada. Tchau. Então, deixa eu interromper aqui a gravação.